Vamos lá. Boa noite para você aí do Facebook. Deixa eu só ativar aqui o Instagram para a gente poder iniciar. Fala, Joel, meu amigo. Paz do Senhor, meu irmão. Te amo de muitão, meu irmão. Fica aí com a gente aí. Se puder, compartilha aí essa live. Abre uma sala de vídeo aí para que outras pessoas possam ser alcançadas por aquilo que nós vamos falar aqui. Joel, tu quase me fez chorar lá em Monte das Oliveiras, hein, cara? Se tu fala mais um pouco. Fala, Davi, meu amigo. Tamo junto, irmão. A paz do Senhor, uma boa noite. Davi Vasconcelos, nosso secretário da nossa igreja matriz. Lari Moreira. Fala, Larissa, paz. Eu quero louvar a Deus aqui por essa oportunidade de estar com vocês aqui em mais uma live sobre essa série Conselhos para Líderes, né? Eu estou muito feliz. Tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que gostaram, né, da palestra, da série, dos assuntos que nós abordamos aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu também fiquei muito feliz porque ontem nós estivemos falando para 4 estados, né, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, João Pessoa e Espírito Santo. E Bahia, Candeias, a UADEC Candeias, meu amigo Helder Sena, pastor Helder Sena. Eu quero fazer um resumo aqui hoje sobre toda a série. Eu vou só narrar os conselhos e vou terminar ela falando sobre os conselhos de hoje, que eu coloquei hoje no feed, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, dizer para vocês que a nossa ideia aqui é simplesmente trocar informações, conhecimento nunca é demais. A nossa ideia aqui é justamente essa, dividir conhecimento. Eu aprendo com vocês também, não pense que não, porque eu aprendo. Então, hoje eu vou citar, né, os conselhos no começo. O primeiro conselho foi assumir a juventude. E agora? Nós falamos sobre primeiro, o líder precisa entender a sua chamada, precisa ter ciência que nada, nenhum resultado vem imediato. Nós falamos também que o líder ele precisa entender que o processo da liderança é árduo, porém é nobre, trabalha tanto na vida dos liderados quanto na vida do líder. Falamos também sobre aceitar a chamada e não ser resistente. Citamos o caso de Moisés, citamos o caso de Jeremias, né, que de certa forma contestaram a Deus. No caso de Moisés, mais propriamente, Moisés contestou a Deus, só que Deus deu totais ferramentas para Moisés exercer a função que tinha dado ele. Então falamos um pouco de caráter, um pouco de exemplo, liderando pelo exemplo, né? O líder ele precisa liderar pelo exemplo, ele precisa ser um bom obreiro, um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Um bom líder ele engloba todas essas áreas. Nós citamos também um conselho: fale a língua que eu falo a respeito do líder saber lidar com a sua liderança, com seus liderados, né? No meu caso, hoje, nós estamos coordenando os adolescentes, então eu tive que me apropriar de uma língua, fazer eles entenderem
e aproximar de mim, desde que essa linguagem jovial não seja uma linguagem promíscua, não seja uma linguagem chula, não seja uma linguagem que vá deturbar a essência da palavra de Deus na nossa vida e o nosso caráter cristão. Então eu citei numa sala de aula métodos que eu usei dando aula na escola bíblica que chamaram a atenção deles. Eu queria falar de adoração e acabei pegando um gancho com a premiação da taça do melhor do mundo, né? A bola de ouro, a chuteira de ouro. E aí eu expliquei isso, trouxe para a adoração ao nosso Deus. Quinto conselho: não faça culto para os jovens ou para os adolescentes. Faça culto da juventude para Deus. É onde eu falei que a nossa preocupação muitas vezes é como eles vão receber o culto, como eles vão fazer o culto, na verdade, né? Como vai agradar a eles, será que vai agradar a eles, será que a gente está tendo oportunidade e etc. E aí eu explico justamente nesse conselho que a ideia e a visão do líder deve ser: eles precisam que quem recebe o culto é Deus. Então eles precisam fazer o melhor deles para Deus, junto com o líder. O correto é eles agradarem a Deus. A liderança precisa ensinar desde o começo que os liderados precisam agradar em Deus em tudo o que fazem. Tá bom? Sexto conselho: use o manual da sua igreja. É onde eu abordo a respeito da doutrina da igreja, onde nós usamos a seguinte ideia de que tudo que eu projeto uma liderança à frente de um departamento, eu preciso estar de acordo comum com o departamento e primeiro com a doutrina da igreja que eu congrego, da igreja que eu faço parte. E para isso é necessário o líder trabalhar lado a lado do seu pastor. E aí eu falo sobre ter o pastor como um amigo, como um tutor. Eu usei alguns exemplos de fases da minha liderança em que eu procurei o pastor para fazer um pedido e a resposta que eu tive imediata foi: olha, não vou te dar um não, mas também não posso lhe dar um sim. E eu aquilo e eu pensei: olha, um sim e também um não, eu vou trabalhar para poder conquistar esse sim. Então, muitas vezes a gente quer receber imediatamente receber o sim do nosso pastor. Só que o líder ele não funciona somente no sim, né? Nós precisamos também trazer resultados que o pastor da igreja tenha confiança em nós ao ponto de olhar para o nosso trabalho e ter credibilidade com ele. Então, trabalhe em conquistar o sim. Eu falo também, nesse mesmo conselho, eu uso dois métodos, ou melhor dizendo, não uso. Eu falo sobre dois métodos, que é o método carnal e o método espiritual. Uma vez, há 8 anos atrás, 9 anos, eu não me recordo bem, nosso pastor, saudoso Antônio Gilberto, ele fez essa retórica na nossa igreja e eu nunca mais esqueci. Ele falou a respeito do tipo de trabalho que o líder exerce, né? O método carnal só vai atrair pessoas que estão ali pelo método carnal. O método espiritual vai atrair pessoas que realmente o Espírito resgatou. Vou lhe dar um exemplo. Se você fizer a galera só vai vir para jogar futebol. Só que é justamente nesse método que você implementa o espiritual. Como? Antes do futebol, todo mundo precisa orar. Antes do futebol, você precisa reunir a equipe e falar com a galera que vai jogar o seguinte: olha, nós estamos aqui em confraternização. Então o futebol aqui precisa ser diferente. Não pode ter briga, não pode ter palavrão, não pode ter uma disputa acirrada ao ponto de machucar alguém. Todos aqui são irmãos em Cristo. E você que está chegando agora,
você está tendo a oportunidade de conhecer o nosso trabalho aqui. Enfim, essa é a visão. Você aproveitar o método para transformar ele em espiritual. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em fazer métodos que atraem, mas talvez esse método pode ser um método desaprovado por Deus. Diego, mas eu vi lá numa igreja tal, e na igreja tal lotou. Você precisa estar de acordo com o manual da tua igreja. Será que na tua igreja o pastor vai aceitar um latão no altar grafitado? Eu não vejo problema. Mas se o meu pastor não for de acordo, imediatamente eu sou contra. Porque eu penso que o método ele é atrativo para a liderança que eu exerço, desde que esteja de acordo, primeiro, com a Bíblia, segundo, com o ensinamento e a doutrina. Então, se logo você está tentando fazer um trabalho, que esse trabalho está tendo problema por conta de métodos, esse trabalho não é de Deus. Se está trazendo confusão, esse trabalho é tudo, menos da vontade de Deus. Então use as ferramentas que você tem, crie ferramentas, crie métodos espirituais, crie oportunidades, crie trabalhos que estejam de acordo com a visão da sua igreja. A nossa ideia não é facilitar a caminhada da juventude, não é facilitar a caminhada dos liderados, é só fazer eles entenderem que há possibilidade sim deles serem jovens crentes, deles serem adolescentes crentes, servirem a Deus com integridade dentro da fase da vida que eles vivem, tá bom? Eu tenho mais um conselho aqui. Terceiro, estimule a comunhão, ou melhor, sétimo, estimule a comunhão. Todo líder precisa de um planejamento. O líder ele não lidera os seus liderados quando é dia de culto, quando chega na igreja, quando liga o som, quando faz as atividades ali do culto. Não, o líder ele é líder diariamente. O líder ele é líder todos os dias. O líder é um mentor, o líder é um irmão, o líder é um pai, o líder é um pastor, o líder é um conselheiro. Então, faça um planejamento para a gestão que você exerce com a equipe que você lidera, fora as atividades da agenda da igreja. E aí eu dei uns conselhos aqui: piquenique, evangelismo, um cinema, um churrasco, uma noite de lanche na casa do líder ou de algum membro da juventude, do departamento, dos adolescentes, um cinema jovem, talvez até dentro da igreja. Você bota o data show da igreja, uma televisão, bota um filme bíblico, um filme edificante, tira um proveito, faz uma tese, dá um comentário daquele filme, com a ajuda deles para eles expressarem o que eles acharam ali, né? E toca o barco ao ponto deles entenderem que você é alguém que tem uma mente aberta, mas que não foge o padrão da sua igreja, que não foge os princípios que são estabelecidos na sua igreja. Uma coisa que traz, de certa forma, confusão para a mente dos liderados é quando eu e você fazemos práticas que vão contra a doutrina de ensino que nós dizemos que seguimos, né? E o pior ainda é quando um líder se levanta para falar contra a doutrina ou o liderado que está sobre a vida dele. Então, muito cuidado com isso. Por que eu falei sobre esses métodos aqui para estimular a comunhão? Porque hoje nós vemos os nossos liderados e a maioria do grupo de amigos que eles têm são homossexuais, são pessoas que roubam, que fumam, que se prostituem. E aí talvez alguém que me veja nessa live vai dizer: Diego, mas o problema é a pessoa que é homossexual, então quer dizer que a gente não pode ter convívio, não pode ter uma amizade? Bem, o que é essa amizade, né? Se o convívio dessa amizade é um convívio liberal ao ponto dessa pessoa trazer tudo que ela vive, que a palavra de Deus condena, logo essa amizade não é de Deus. A luz e trevas não pode habitar. Então qual é o método que eu faço para acabar com isso? Você que é líder, você precisa promover comunhão. Você precisa estimular a comunhão na sua juventude. Porque aí eles mesmos vão
crescer em comunhão ao ponto dos melhores amigos serem os da própria igreja, do próprio departamento, do próprio convívio espiritual. E aí você me diz, Diego, mas qual é o propósito disso? Ué, bem, é esse propósito, porque dali da sua juventude vai sair os namoros, os noivados, os casamentos, os futuros pastores, os futuros líderes, os futuros regentes. Então é o líder que precisa estimular. Então talvez exista um engarrafamento aí de atividade, porque você não está com cajado exercendo aquilo que o Senhor mandou você fazer, que é estimular a comunhão. Tá bom? Tô vendo aí o Fabiano aí. O Fabiano tá aí online. Deus te abençoe, mano. Eu falei também sobre aprender com... aprenda a liderar os questionadores. Bem, eu falei um pouco a respeito das pessoas que nos questionam os métodos, questionam praticamente tudo que nós exercemos à frente da liderança. Uma pessoa que, quando se manifesta, ela se manifesta para questionar. É questão de opinião. Eu, particularmente, olho isso como uma oportunidade. Por quê? Veja bem, se essa pessoa questiona, é porque essa pessoa pensa, né? Estou vendo aí entrando Thiago Xavier, Cássio, Deus abençoe. Você lidera uma pessoa que te questiona, primeiro, ela pensa e tem coragem de falar. É melhor você ter alguém que te questiona com um entendimento de só ir contra o teu pensamento, do que você ter uma pessoa que fica calada e não serve para te dar opinião nenhuma e talvez mostrar para você que é líder que está errado, que precisa mudar, precisa melhorar, precisa amadurecer. E qual é o método que nós usamos com as pessoas que nos criticam, que nos questionam? A gente isola, a gente pega aquele liderado que só questiona e coloca ele de lado. E aí fica a pergunta para você, isso é reino de Deus? Uma posição de um líder? Não, gente. Você precisa pegar essa pessoa e investir pesado nele. Você precisa tirar um tempo com ele, com ela, para poder justamente sentar e ouvir um pouco dela, para saber, por que ela está me questionando sempre? Será que o problema não está em mim? Hoje eu vejo muitos líderes que chegaram à autossuficiência da soberba de achar que os métodos do trabalho só podem vir deles. Eu particularmente posso falar de mim. Na UADEC, muita gente vê a minha cara aqui, né? Diego Rodrigues, nossa, né? A conferência Pais e Filhos está bombando, não sei o que, está dando certo. Gente, eu tenho uma equipe por trás de mim e particularmente o nosso trabalho é feito em comunhão. Essa conferência Pais e Filhos eu fiz com o Fabiano, nós estipulamos as metas, falei com o Cássio que está ao vivo aí, que não deixa mentir, e nós estipulamos o projeto, ou seja, eu ouvi outras pessoas. Então existem muitos líderes que estão errando justamente por causa disso. Justamente porque não ouvem outras pessoas. Justamente porque não dá oportunidade para um liderado dar uma opinião. O liderado vem estimulado, vendo que você está trabalhando, que você está fazendo algo que é significativo. Sabe o que esse liderado faz? Ele nos procura, vem falar, e a gente não dá oportunidade para ele falar. Ou quando ele fala, a nossa primeira atitude, sabe qual é? Cortar. Então muito cuidado, você que é líder, talvez você não esteja desfrutando de pessoas que Deus está enviando para te ajudar. Muito cuidado com isso. Vamos lá. Então, falei aqui os conselhos que nós mencionamos durante toda essa conferência, essa série que nós realizamos aqui. E hoje eu quero falar três conselhos. Os três conselhos para líderes. E eu quero novamente agradecer a todos vocês aí que estão participando conosco. Você que está entrando aí, Lindenberg, entrou agora, Deus te abençoe. Você que está nos assistindo, aperta esse aviãozinho aí
embaixo aqui, ó. E compartilha com outra pessoa aí, para ela poder alcançar essa live. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Primeiro conselho de hoje. Veja bem. Primeiro conselho de hoje. Acredite no potencial dos seus liderados e dê responsabilidade a eles. O que é acreditar no potencial? Acreditar no potencial é delegar oportunidades, afazeres e uma pequena parcela de autoridade, uma pequena parcela de responsabilidade. Só que o delegar, ele vem atribuído com outras características. E quais são essas características? Primeiro, confiar. Quando você passa uma missão, quando você faz um pedido a um liderado, você precisa dar um mínimo de tempo suficiente para ele raciocinar, para ele executar e você supervisionar. E você cobrar o resultado daquela pequena parcela de responsabilidade que você deu a ele. Não centralize todas as atividades. Eu vejo muitos líderes que centralizam totalmente a sua liderança. Às vezes o cara vai dirigir o culto, ele canta o hino da harpa, ele ora por oferta, ele ora pelo pregador, ele faz o anúncio dos visitantes. Gente, tem um montão de gente ao redor ali. Às vezes uma pequena parcela de responsabilidade que você dá, você traz. Vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu observava muito isso. Eu sentava na igreja, no culto da Almadec, eu era líder de Irajá, e aí o líder da Almadec na época, o Calomã, o pastor Calomã, o Anderson, o Leandro, eles chamavam, você líder, gente, pronto. Gente, para mim era uma honra estar fazendo parte do altar da igreja que eu congrego, da igreja que eu faço parte, e logo do grupo, né, no caso a juventude, que eu sou um dos líderes da congregação. Pode parecer que é uma coisa mínima, gente, mas é algo que o líder transmite, são os líderes aqui também, que conta com ele. Então você deve fazer isso em todos os escalões, seja a sua diretoria ou seja os seus liderados. Você precisa transmitir confiança. Você precisa passar pequenas tarefas, pequenas responsabilidades. Não centralize tudo. Outra coisa, descubra talentos. É delegando responsabilidade que você vai descobrir a aptidão na vida de alguém. Talvez você dê uma responsabilidade para alguém fazer uma gestão ali no momento de um controle para a compra das blusas. Outras podem ter um controle bom de logística. Talvez você pegue essa pessoa e coloque ela em outra área na mídia, ou ela na área de anotar os nomes, ou na área do louvor. Você vai descobrir o talento de cada um e vai mostrando para cada um a sua chamada. Entendeu? Mas você precisa descobrir talentos. Sempre esteja por perto. Por quê? Porque pode ser que no meio desse percurso eles tomem decisões erradas e acabem errando, acabem tomando de repente uma atitude, uma compete. Então o líder que tem olhos sobre os seus liderados, ele consegue ter a noção de ver aonde o liderado está errando e aonde o liderado está acertando. E aí você guarda esse conselho aqui que eu vou lhe dar. Quando você tiver que uma crítica construtiva, por favor, pegue o seu liderado e tenha um reservado com ele. Tenha um reservado com ela. Se porventura, um exemplo, o ministério de oração errou, o ministério de louvor errou, alguém da sua equipe deixou a desejar, por favor,
nunca chame a atenção dos seus liderados, da sua diretoria, da sua equipe, daqueles que estão contigo no dia a dia. Nunca chame a atenção deles na frente de todo mundo. Será que está dando para você entender em público? Pegue essa pessoa, leve no particular. Meu filho, senta aqui. Olha, eu acho que, eu tenho certeza, não era para você ter feito isso, era para ter me perguntado. Ou seja, não tome decisões que não compete a você. Eu estou aqui para isso, te mentorear, lhe ajudar, estar com você. Eu estou fazendo isso aqui justamente para, a partir de agora, você aprender que você tem essa chamada. Só que, calma aí, não é desse jeito. Você precisa entender as fases da vida com Deus. Então o líder, ele precisa repreender em particular. Cuidado, porque talvez você dê uma chamada na frente dos outros e você traga confusão, traga escárnio, você provoque a ira na vida de alguém, na vida de um liderado. E isso não é o reino de Deus. O reino de Deus sempre será pessoas trazendo comunhão, tá bom? E quando você for exaltar, quando você for elogiar, tenha hombridade, tenha amor em elogiar em público. Porque, se você perceber, o crescimento do teu liderado, o crescimento da tua gestão, é automaticamente o crescimento do teu trabalho. Então, se outros estão amadurecendo e eles estão fazendo o que Deus colocou, irmãos, é bênção para você que é líder. Você está conseguindo fazer o que Jesus fez desde que ele pisou nessa terra. Jesus, em todo o seu ministério, ele fez sucessores. É possível um líder que fica 2 anos, 1 ano, 6 meses, 10 anos, liderando um departamento, e quando precisa trocar, seja por ele precisar sair, seja porque ele vai assumir uma outra responsabilidade, seja porque o pastor quer trocar, deseja dar uma nova visão para o departamento, é possível um líder que entrega, que chega no final da sua gestão e não tem condições de apresentar um nome para o pastor. Pastor, olha, estou entregando o departamento, mas se o senhor quer saber de mim, estou apresentando o nome de fulano. Conhece o trabalho, tem a visão da nossa igreja, tem fidelidade ao ministério. Pastor, tá aí a minha opinião como líder aqui. Aí a pessoa vai, entrega o departamento, não fala nada com o pastor, não dá opinião nenhuma. Ou seja, que influência ele exerceu de líder? Nenhuma. Não foi influente. Por quê? Porque ele não preparou sucessores. Jesus, em todo o seu ministério, preparou sucessores. A pedagogia de Jesus foi bem clara. Ele trabalhava na multidão e exortava os discípulos, curava a multidão, curava dos discípulos. Por quê? Era porque os discípulos precisavam ser humilhados? Não. É porque os discípulos ficariam responsáveis por dar seguimento à igreja. O Pedro antes da cruz foi um. O Pedro depois da cruz foi outro. O Pedro antes de João 21 foi um. O Pedro depois de João 21 é outro. Eu preguei isso ontem. Preguei antes do vento, dentro do mar, os discípulos não entendiam. O milagre dos pães, Marcos capítulo 6. Depois dos milagres do vento, os discípulos entenderam. Porque a pedagogia de Jesus é nos trazer maturidade para entender os propósitos dele. Então você que é líder, que está me ouvindo aqui, pegue esse liderado e gaste minutos com ele, gaste horas com ele, mentorie, lidere, discipule, porque vai ser um prazer para você, Deus te colocar em outra área, Deus fazer você ver os seus liderados. Eu vou ter o maior prazer no mundo, gente. Eu falo isso para o Fabiano, ele não me deixa mentir. Vou ter o maior prazer de sentar no altar ou de sentar na cadeira da igreja e ver a gestão que eu liderei tá liderando.
e está transmitindo aquilo que ele aprendeu conosco e aquilo que Deus confiou a ele. Não tem melhor coisa para um líder ver os seus liderados progredindo no reino de Deus, porque isso é discipular. E aí hoje a gente vê a gente orando. Hoje você vê uma deturbação da liderança ao ponto do líder só se preocupar com o Congresso. E aí, meu irmão, tem novidade aí? Tem novidade. Olha, vamos para o outro. Fala aí um pouquinho do teu trabalho. Olha, o congresso que a gente fez ano passado, nossa, o congresso lotou, pregador pregou muito, 300 almas aceitaram Jesus. E o que você fez com essas 300 almas? Você discipulou? Você mentoriou eles? Você cuidou de cada um? Você foi o pastor deles? Você foi o pastor dos teus jovens? Foi o pastor dos teus adolescentes? Você foi o mentor dos seus liderados? Só de congresso? Gente, não estou desprezando. É o ápice. Eu penso que é o ápice. Deve ser vivido como o ápice de cada departamento. Só que, gente, nós não vivemos de congresso. Nós vivemos de mentoria. Nós vivemos de discipulado. Nós vivemos de dia a dia. E para isso, os líderes foram chamados para poderem ajudar os seus pastores, para poder fazer os seus liderados entenderem que a festa é uma coisa, o culto é outra coisa. A festa a gente faz para a gente, o culto a gente faz para Deus. Então, por favor, mentoria essa galera aí que Deus colocou na tua vida, sabe? Vai se capacitar, mete a mão, ouvir. Eu disse isso aqui ontem. Tem liderados seus que não querem falar não, que não querem ouvir não, gente. Eles só não tem ninguém para ouvir. Não tem um pai para ouvir, não tem uma mãe para ouvir, não tem uma irmã para ouvir, não tem ninguém, talvez, na igreja para poder ouvir ele. E aí quem é que Deus coloca para ouvir? Você, que é o líder. Ele só quer desabafar com você. Ele só quer se sentir protegido. Nossa, o meu líder, ele me conhece, ele sabe quando eu estou bem, ele sabe quando eu estou mal, ele sabe quando eu preciso me desabafar. Pai do Senhor, meu irmão Rosenberg, Deus abençoe. Eu contei um caso, vou contar novamente. Existem alguns adolescentes que eu conheço só pelo olhar. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem sim, vem aqui, faz favor. Tá tudo bem mesmo? Ó, Diego, pô, cara, aconteceu uma situação lá em casa, lá com meu pai e tal. Não, senta aqui, ó, é isso. Pô, Diego, brigadão, não vou fazer mais isso. Ou então já sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Você precisa discipular a sua turma, discipular os seus liderados. Eles precisam sentir em você a confiança que você tem uma palavra de vida para a vida deles. Talvez uma palavra que você dê mude todo o destino dos teus liderados. Você lembra do diálogo de Jesus com a samaritana? Uma prosa que Jesus teve com ela mudou todo o destino dela. Foi ali para poder pegar água. Ela foi ali com seus cântaros. Jesus apresentou uma água para ela que se ela bebesse não teria mais sede. E ela falou, eu quero essa água. E aí a Bíblia diz que é nesse momento que imediatamente ela larga o seu cântaro. O texto diz, e deixando o cântaro, ela foi para a cidade falar sobre Jesus Cristo. Nossa, gente, que coisa linda. Paz do Senhor, meu presidente Helder Sena, diretamente da Bahia. Meu irmão, para você eu tiro o chapéu. Você é uma referência para mim também, meu amigo, de verdade. Então, uma palavra de mentoria de um líder pode mudar todo o destino do seu liderado. Aquela mulher saiu dali, a mulher samaritana, ela saiu com uma convicção, nem ela sabia. Ele não me deu a água física, mas as palavras dele mudou por dentro de mim ao ponto de cumprir o que ele falou. Rios de água viva vão surgir de dentro do teu ventre. Ou seja, ela bebeu da água que saiu da boca de Jesus e voltou
para Samaria para pregar de Jesus. Então tem muito adolescente, tem muito jovem, tem muito liderado que está precisando de uma prosa, de ânimo, de você chegar e para falar assim, ó, o momento que você está vivendo não define quem você é para Deus. Deus quer te usar, se coloca na posição, fala com Ele, eu estou aqui para o que der e vier, pode me ligar a hora que for, precisou de mim, eu estou aqui. Essa é a função de líder. Se você é um líder e não tem paciência, não tem domínio, olha, você, por favor, deixe alguém fazer aquilo que você deveria fazer e não faz. Essa é a chamada de um líder. O líder é o inspirador de outras pessoas. A Bíblia diz que quando Neemias volta para Jerusalém, e ele chega com toda a sua comitiva, Neemias ele não pega a sua equipe para andar em Jerusalém. Neemias ele vai com poucos homens e ele olha toda a destruição das muralhas. Porque Neemias já estava na sua mente fazendo um planejamento. Por onde que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Por onde eu vou estimular o coração da equipe? A Bíblia diz que cada um colocou no seu coração o sentimento de edificar novamente aquele muro. Você que está me ouvindo aqui, você é alguém que Deus deu autoridade para trazer ânimo para a vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas que vão carregar pedras por causa de você. Que isso, Diego? Mas não é por causa de Deus? De você. Você lembra do exército de Davi? Dos valentes? Dos valentes de Davi? Vocês acham que eles matavam os exércitos inimigos por causa de quem? Por causa do líder, Davi, que servia a Deus. Mas você sabe por quê? Porque quando eles estavam endividados, quando eles eram fugitivos, desprezados, quando ninguém tinha mais oportunidade, lá dentro da caverna de Adulão, deu oportunidade a homens desenganados. E de homens que foram desprezados em outras sociedades, foram homens forjados pelo líder Davi. E se tornou o maior e mais forte exército da Bíblia. Então, coisas absurdas por conta da fidelidade que os soldados tinham com o seu líder. Então, motivador, talvez você esteja passando como líder por situações difíceis, mas tire força da onde você não tem. Motivar aqueles que Deus colocou na tua vida, na tua liderança, nas tuas mãos. Seja um líder que traga ânimo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Segundo conselho nessa noite: muito cuidado com o trabalho. O que é o trabalho unificado? O trabalho unificado é quando, por uma situação local, o pastor denomina que esse departamento, seja jovens ou adolescentes, eles vão ser unificados. O que é ser unificado? É quando dois grupos se tornam em um, que aqui em Cordovil nós chamamos de adolesjovens, né? Adolesjovens. É quando existe nesse grupo jovens e adolescentes. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque jovens e adolescentes, eles têm mentes diferentes. Eles precisam aprender nas suas fases apropriadas. Um adolescente de 11 anos, ele não tem a mesma mente de um adolescente de 20 anos, de 25 anos. Então, o que cabe ao líder? O que o líder precisa fazer? Bem, você precisa usar as ferramentas apropriadas. E quais são as ferramentas apropriadas? Você precisa criar um planejamento em que você tenha, primeiro, trabalhos específicos para as idades. Você precisa fazer um trabalho para os adolescentes do teu grupo e um trabalho para os jovens do teu grupo.
Diego, mas o culto, então eu vou fazer um culto para os adolescentes e um culto para os jovens? Não, não é isso que eu estou falando. No começo dessas lives, eu disse aqui que um líder precisa ter planejamento fora a agenda da igreja, fora as consagrações da juventude, fora os cultos do departamento. Um líder ele precisa criar ações que promovam união, que promovam comunhão. Então você vai criar métodos em que você se aproxime desse grupo de pessoas, que você consiga trazer a eles um trabalho específico para os adolescentes, um trabalho específico para os jovens. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o líder não entende isso, vou fazer o culto e a gente vai louvar a Deus, e se eles são crentes, eles têm que adorar. Bem, se você faz isso, você está automaticamente desestimulando os que são minoria. Se são jovens, você está desprezando a juventude. Se são adolescentes, um exemplo, 70 liderados, 5 são adolescentes, 25 são jovens. Se você não fizer trabalhos específicos para ambas as idades, você vai desestimular esse adolescente ou essa minoria ao ponto de não terem mais interesse em participarem das atividades. E aí é muito corriqueiro quando você pergunta por um componente ao pai e à mãe, e o pai e a mãe de vez em quando falam assim, ele não quis vir hoje, sabe, ele não está se sentindo abraçado. Talvez possa ser porque você está fazendo um planejamento equivocado, porque talvez você esteja fazendo algo que não vai de encontro com a persona deste adolescente. Um adolescente que está numa fase da vida em que precisa de aconselhamentos minuciosos. Talvez você não esteja fazendo um trabalho para esse jovem que precisa conhecer as fases de uma vida sentimental. Como assim, Diego? O namoro. O que é o namoro? Qual é o propósito do namoro? Se alguém que namora sem o sentimento, sem o desejo, sem a ambição de casar, é porque essa pessoa quer tudo, menos um compromisso. Ensinar o líder. Ele vai falar sobre o propósito do namoro, sobre o propósito do noivado, sobre o resultado do namoro, sobre o resultado do noivado, sobre os princípios para um casamento. Adolescentes têm que ouvir isso. Olha, existem alguns adolescentes que são bem maduros para ouvir, só que existe uma faixa etária. Você não vai falar de relacionamento para um adolescente de 11 anos. Um adolescente de 11 anos tem que aprender a lavar louça, tem que aprender a arrumar a sua cama, tem que aprender a obedecer os seus pais, tem que aprender a fazer o seu trabalho de casa. Agora, um jovem de 21 anos, não. Um jovem de 21 anos tem que aprender o quê? Que ele precisa procurar um emprego, ele tem que almejar a faculdade, ele tem que almejar o curso superior, ele tem que fazer um concurso público, ele tem que ter um namoro, que seja um namoro que tenha fundamentos para casar. Então, às vezes, o líder ele fica perdido e aí só faz culto, só faz congresso. E aí sabe o que acontece? A juventude vai morrendo, a juventude vai se perdendo. Os filhos dos irmãos vão se perdendo o desejo de fazerem parte. E aí você vê, dentro de uma igreja muito grande, vários jovens sentados na igreja. Mas se você for contar o nome de cada um ali, a maioria não participa da mocidade, ou da juventude, ou do departamento da igreja. Eu já estou terminando aqui, mas eu queria fazer um pedido para você no Facebook, para você no Instagram. Compartilha aí você no Instagram, dá uma clicada nesse aviãozinho aqui, compartilha com os teus amigos aí para essa live chegar até outras pessoas. Você no Facebook, compartilha por favor, cria aí uma sala de vídeo, ou compartilha com os teus amigos. Então, faça isso, faça do teu trabalho unificado, jovens e adolescentes, um trabalho que alcance as demais idades que você lidera. Terceiro e último conselho. Será que o Abraão está aí? Ele é pregador, eu queria falar para ele ouvir.
cuidado em convidar pregadores. Cuidado em convidar pregadores para pregar no seu departamento, para os seus jovens ou seus adolescentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a situação está muito difícil. Muito difícil. Eu recebi um convite hoje, não, na verdade recebi há 2 dias, para pregar em uma igreja muito relevante, aqui perto, muito conhecida. E a irmã que me convidou na festividade, ela me ligou hoje novamente, me mandou mensagem hoje novamente. E ela, constrangida, né, em perguntar, ela disse: irmão, eu só estou retornando ao irmão porque eu quero saber com o irmão se há fins lucrativos de estipular valor, para que, né, não fique uma coisa que não seja acessível a mim e tal, e aquela coisa toda. Eu falei: mas a senhora está falando de oferta? Olha, irmã, a senhora já me deu uma oportunidade de estar pregando numa igreja tão relevante quanto essa, de ter esse privilégio, de estar junto com vocês no momento marco da história e etc. Olha, irmã, o que a irmã puder fazer, se puder fazer, vai me abençoar. Se a irmã puder me buscar aqui em casa, me levar em casa, vai me beneficiar. E o que a senhora fizer, vai me abençoar. Mas entenda, irmã, o que a senhora já fez está me honrando. Bem, a irmã gostou e etc, etc. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes nós jogamos por água abaixo todo um trabalho que você vem planejando, executando minuciosamente, com a mentoria, com a liderança, com o discipulado, por conta de um pregador que você traz. Primeiro, você precisa avaliar o perfil desse pregador. Como assim um perfil? Dentre muitas variantes, você precisa analisar se esse pregador, nas redes sociais dele, ele só posta foto pregando, se com outros pregadores, se ele não posta foto com a família, se ele não posta foto de lazer, se ele não posta foto na Santa Ceia da igreja dele, se ele não posta foto com o pastor que é o presidente dele, que é o mentor dele, você deve ter cuidado, porque esse camarada é tudo, ele só não é obediente ao seu pastor. Uma outra coisa, sobre perfil, você precisa entender o perfil que você tem e o perfil que você quer. Por quê? Às vezes a gente vê muita gente errando nisso. Começa um trabalho muito sério, começa um trabalho muito importante, mas aí quando convida o pregador, é um pregador que só fala de judaísmo, é um pregador que só fala de Flávio Josefo, é um pregador que só fala palavras triunfalistas, você vai vencer, você vai conquistar, você vai avançar, e às vezes ele não traz um conteúdo que a tua juventude estava precisando. Por quê? Sabe como é que a galera vai sair? A galera vai sair dizendo: nossa, o culto foi forte demais, tremeu tudo. Mas e aí? Qual foi o tema que ele pregou? Não lembro. Qual foi o texto bíblico que ele usou? Também não lembro. Qual foi a mensagem? Olha, ele falou sobre Noé, mas eu não lembro. E aí você percebe que a palavra que deveria trazer renovo, trazer conscientização, trazer esclarecimento, trazer a ele, ao liderado, a ciência, da onde ele está com Deus, do que precisa corrigir, do que está acertando, sabe? Não acontece. Porque muitas vezes a gente está preocupado em trazer alguém que vai despertar o sentimento de contagiar-se. Nossa, o fulano de tal vai vir aqui. Diego, você está sendo contra os pregadores que são conhecidos? Não, gente. Eu trouxe no nosso congresso 2 pregadores, na minha opinião, dos melhores no Rio de Janeiro. Pastor Rafael Oliveira, que hoje é pastor presidente da Inova, que é um exímio pregador, o cara prega no Brasil todo, é pastor presidente hoje, conhecido na estrada há anos. Trouxe o pastor Miguel Ângelo, que é uma das referências de pregadores no Rio de Janeiro e todo o Brasil, pastor da Advec, pregador itinerante, com família. Só que tem um porém.
tem palavra. O povo sai alimentado. Existe uma conscientização. E detalhe, está de acordo com o nosso pastor. Está de acordo com a doutrina da igreja. E aí talvez você prepare todo um trabalho, uma expectativa, unificado, mentoriou, galgou com a galera. Aí quando o cara chega, o cara fala de Flávio Josefo, o cara aplica somente grego, hebraico. Gente, você tem que trazer alguém com o perfil daquele projeto que você está executando. Se você quer trazer alguém avivalista, que traga, mas que tenha a palavra, que seja alguém que demonstre ter uma família. É bem verdade que a gente não pode ser extremo a isso, porque tem um montão aí que posta foto com mulher, posta foto com esposa, com filho, mas você precisa ter esse tato, sabe? Para não errar, para não perder o crédito com o seu pastor, não perder o crédito com os irmãos, não perder o crédito com os pais dos seus liderados, não perder o crédito com os seus liderados, a confiança, a credibilidade. Então, muito cuidado com isso. Honre as pessoas que preocupam-se em trazer a suficiência de Jesus. Tá bom? Outra coisa, esteja sempre pronto para os imprevistos que possam acontecer. Se você porventura trazer, entrou aqui agora um presidente de honra da nossa Madec, 50 anos de Cordovil, pastor Leandro Alves, da SVEC, está aí com a gente, ele sabe muito bem do que eu estou falando. É alguém que geriu uma mocidade tão grande quanto a Madec, e graças ao bom Deus não teve problema nenhum com questão de pregadores, que traz a noção dos seus liderados, a essência de quem está trazendo. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando eu assumi a UADEC, quem me mentoriou foi o Rafael, o pastor Rafael. Ele me fez entender, e eu passo isso para o Fabiano direto, que existem pregadores que dá certo pregando para jovens que vão explodir, Deus vai usar, só que esses mesmos para adolescentes não vão surtir efeito, porque os adolescentes precisam de uma palavra de conscientização na linguagem deles, que traga a eles uma atenção diferente de quem é jovem, já imaduro o suficiente. Então essa é a preocupação que a gente quer, que a gente precisa ter, tá bom? Traga alguém que está debaixo da visão que você tem com os seus liderados. Uma outra coisa, honre os seus pregadores. Por favor, gente, honre os pregadores do campo. Eu só tenho a agradecer, né? Na estrada aí já há 5 anos, pregando em todo o nosso campo, né? E hoje fazendo parte aí da agenda da nossa igreja matriz. Deus é fiel, né? Isso eu acho que acredito que seja uma honra para cada pessoa que prega a palavra de Deus. Então, como honrar um pregador? Receba bem ele quando ele chegar na sua igreja. Não deixe ele sentar lá no fundo da cadeira, sabe? Pega ele. Eu gosto muito do Fabiano, porque o Fabiano ele sabe honrar pregadores. Ele sabe fazer o pregador se sentir especial, honrado. Então, pega o pregador, leve ele lá, apresente para o seu pastor. Quando for fazer o anúncio, não faz o anúncio dos visitantes e depois do pregador, não. Faz junto com o pregador para a igreja dizer amém, para ele se sentir honrado. Eu fico muito constrangido quando isso acontece comigo. Está aí também o pregador, sabe que vai pregar a palavra, o irmão que vai aí pregar, né? Não faz isso não. Prepare-se para receber. Líder, você que é líder, que está me ouvindo aqui, se prepara para receber um pregador. Se prepara. Todas as formas logísticas possíveis. Você não pode trazer um camarada que às vezes está saindo do trabalho, você não tem um cafezinho para dar para ele depois do culto, você não tem o kit pregador, uma coxinha e uma Coca-Cola. Misericórdia. O cara sai do trabalho, vai se doar, estudou, buscou, vai... E aí quando acaba o culto, fala assim, ô varão, não gente, recebe. Quem me conhece aqui sabe o que eu estou falando.
No congresso da UADEC, a gente fez um restaurante dentro do quarto andar da igreja, com variedade de comida. Ainda tinha, além de ter uma variedade de alimentos, acho que o Leandro participou, não lembro, mas tinha 2 pratos diferentes e ainda tinha sobremesa e de quebra ainda tinha açaí, gente, sorvete. Eu me preparei para isso. Eu não estou falando que todo culto você vai ter essa variedade de coisas, mas você que é líder, coça o teu bolso, sabe? Se você está trazendo alguém que é crente de verdade, muitas vezes você não vai ter uma oferta para dar para ele. Mas, gente, o que custa você fazer um arrozinho em casa, pedir para a esposa fazer um arrozinho em casa com salpicão, sabe? Trazer para o pregador, se sentir honrado, bater uma boinha, trocar uma ideia com você. Não custa nada, gente. Na festa da UADEC, a minha esposa, eu aqui quero publicamente honrar a Valquíria, né? Que ela preparou a comida, né? Junto com uma também, quero honrar também a irmã Valdiceia, junto com a sua filha Renata, prepararam toda a recepção, sabe? Eu me preocupei. Vai ter dias que na correria você não vai ter nem condições financeiras, mas se prepara, sabe? Já que você não tem como se preparar financeiramente, logicamente, numa logística de trazer e etc., prega você. Usa alguém da tua mocidade, mas não traz um pregador e desonra ele, não. É muito triste, sabe? Eu preguei esses dias e eu tô acostumado já, né, a pagar em carro e etc, me buscar, e esses dias eu fui pregar ontem e voltei de ônibus. E aí eu, na hora, falando com Deus, eu falei assim: Senhor, eu não desprezo o dia que eu mato Golias e sou exaltado, né? Recebo uma oferta, volto para casa de limusine, de carro, etc. Mas eu também sei ainda voltar para o campo e matar urso e matar leão e glorificar o teu nome e saber que é simplesmente a minha missão. Então tem muitos pregadores que não entendem isso, que é ser honrado ao extremo. E aí às vezes acabam nem servindo as suas próprias igrejas. Então, dentro dessas condições, nunca deixe de honrar um pregador, nunca deixe de exercer uma liderança nesse ápice, né? O Leandro também aí está falando aí, o Leandro, ele fez uma recepção muito top na UMADEC 50 anos, né? Botou segurança e tudo lá no quarto andar. Eu lembro que estava velada a situação ali. Eu nem me arrisquei de subir, né? Porque senão não ia conseguir entrar. Ali era só magnata. Mas são coisas que eu fico maravilhado, sabe, gente? De ver o preparo, de ver a logística, de ver pessoas muito organizadas. Então seja um líder organizado. Eu não estou falando de luxo, eu estou falando de organização. Eu estou falando de você ser alguém planejado, sabe? As pessoas observam isso. E as pessoas te dão mais respeito ainda quando você é um líder que traz realmente esses atributos. Então, facilite o transporte, separa ali R$10, R$20, R$30 para trazer o pregador, gente. Não deixe o camarada vir no 728 lotado. O cara vai chegar todo amassado, transpirando. É culto do jovem no sábado? Ah, gente, pelo amor de Deus, se ele vir de carro, dá o dinheiro que você ia dar de ônibus da gasolina, tá bom? E se tiver condições, se você é alguém que se prepara, se você é alguém que trabalha em prol do teu departamento, não tenha destreza, vergonha nenhuma, não tenha rancor, dá uma oferta, abençoa, porque talvez essa oferta pode ser o leite da casa desse pregador, pode ser as fraldas do filho dele, pode ser uma conta que ele vai pagar, e às vezes a gente gasta muitas outras coisas, honra, né? E aí eu fico só observando, traz o magnata de tal, tanto, e o camarada que está quebrando pedra contigo, tu não dá nada, miserável. Faz isso não, porque o rei não precisa ser igual, tá bom? Ou você deu uma coisa, deu uma caneca, gente, deu uma caneca pro pregador, ó, aqui ó, me ganha, caneca. Se der caneca pro pregador, irmão, o pregador já se sente uma bênção. Um livrozinho, uma caneca, um chocolate para as crianças. Abençoa. Só seja um líder de verdade, tá bom? Eu quero encerrar essa live aqui, louvando ao nome do Senhor. Quero agradecer a você
esteve conosco aí nesses 3 dias, né? Eu tenho vivido aí momentos incríveis, incríveis. Eu tenho visto o remo de Deus na minha mão, ventos terríveis, mas o Senhor tem nos ajudado, porque eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. Eu posso citar o nome deles aqui: presbítero Fabiano, diácono Marco, Cássio, Solange, Vinícius, Lenilson, Isaac, Bruno, Rebeca. Tem uma galera incrível. Então Deus abençoe vocês, espero que tenha sido edificante. Já vou postar uma foto no feed aí, espero que você comente lá, tá bom? Pra galera do Instagram, beijão, continua acompanhando aí nossa conferência Pais e Filhos. Deus abençoe. Para você do Facebook aqui, Deus abençoe vocês também. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela honra de ter vocês aqui com a gente, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.